A história dos grandes exploradores: Marco Polo, Vasco da Gama e Magalhães. Durante séculos, os oceanos e desertos foram barreiras que dividiam continentes e culturas. Mas para os grandes exploradores, essas barreiras eram convites. Marco Polo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães ousaram cruzar esses limites, movidos pelo desejo de explorar, descobrir e conectar mundos. Bem-vindos ao Inteligência Complexa! Hoje vamos mergulhar nas histórias fascinantes de três homens cujas viagens moldaram o curso da história global. Prepare-se para uma aventura repleta de desafios, descobertas e conquistas. Vamos começar! Marco Polo nasceu em 1254, em Veneza, uma cidade que já era um dos principais centros comerciais da Europa. Sua família estava profundamente envolvida no comércio, o que abriu caminho para sua extraordinária jornada ao Oriente. No final do século XIII, Marco Polo se aventurou por terras que a Europa mal conhecia. Sua jornada começou quando ele tinha apenas 17 anos, acompanhando seu pai, Nicoló, e seu tio, Mafel, em uma expedição à corte de Kublai Khan, na Mongólia. A viagem de Marco Polo durou 24 anos, passando por lugares exóticos como a Pérsia, o atual Afeganistão e o Tibete. A rota passou por terras perigosas, incluindo o deserto de Gobi e montanhas geladas da Ásia Central. Ele chegou à corte de Kublai Khan, onde serviu como embaixador do imperador e explorou os mistérios da China. Kublai Khan, imperador mongol e neto de Genghis Khan, ficou fascinado com os europeus e os empregou como emissários. Marco Polo trouxe para o Ocidente relatos detalhados de uma civilização avançada, descrevendo sua riqueza e cultura, que incluíam cidades da China como Pequim, a utilização do papel moeda e o uso extensivo de pólvora, descritos em seu livro O Milhão. Para muitos europeus, era difícil acreditar em histórias de cidades imensas, riquezas inimagináveis e tecnologias avançadas. Para a Europa medieval, suas histórias soavam como contos de fadas. Impacto. Marco Polo inspirou exploradores como Cristóvão Colombo, que levava uma cópia de O Milhão em sua jornada para as Américas. Contribuiu para a construção de uma visão europeia sobre o Oriente como uma terra de riquezas e mistérios. Ao introduzir elementos da cultura e avanços tecnológicos orientais, Marco Polo ampliou o imaginário europeu, alimentando a curiosidade e a ambição que culminariam na Era dos Descobrimentos. Enquanto Marco Polo abriu os olhos da Europa para o Oriente, foi Vasco da Gama quem abriu o caminho marítimo até lá. Em 1498, esse navegador português completou a primeira viagem da Europa às Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama nasceu em 1469, em Sines, Portugal, e tornou-se um dos maiores navegadores da Era dos Descobrimentos. Sob o patrocínio do rei Dom Manuel I, sua missão era encontrar uma rota marítima para as Índias, cortando o domínio comercial das rotas terrestres controladas pelos árabes. A viagem de Vasco da Gama começou em 1497 e seguiu a costa africana até o Cabo da Boa Esperança. Em Moçambique e Mombaça, enfrentou resistência, mas conseguiu ajuda crucial do piloto árabe Ahmad Ibn Majid, que o guiou até Calicut, na Índia. Neste ponto, registra-se que há controvérsia sobre o papel de Ahmad Ibn Majid, se realmente figurou como piloto, mas a ajuda de navegadores árabes foi essencial para Vasco da Gama. Vasco da Gama retornou a Portugal com especiarias valiosas, como pimenta e canela, e estabeleceu uma rota comercial direta com a Índia. No entanto, suas expedições também trouxeram violência e exploração, marcando o início do domínio colonial europeu na Ásia. Impacto. Vasco da Gama transformou Portugal em uma potência econômica global. Inaugurou a era de exploração marítima intensiva, levando à expansão do comércio e à colonização. Sua expedição estabeleceu bases para o comércio transoceânico e a exploração dos oceanos, além de inaugurar uma nova percepção da interconectividade global. E por fim, chegamos a Fernão de Magalhães, o homem que ousou circunnavegar o globo. Nascido em Portugal por volta de 1480, Fernão de Magalhães foi um visionário que acreditava ser possível alcançar as Índias navegando para o oeste. Embora tenha iniciado sua carreira como soldado a serviço da coroa portuguesa, foi sob a bandeira espanhola que ele empreendeu sua expedição mais famosa.
Patrocinado pela coroa espanhola, ele partiu em 1519 com 5 navios, em uma missão para encontrar uma rota para as Índias pelo oeste. A frota era conhecida como Armada de Moluca. Magalhães descobriu o estreito que leva seu nome na ponta da América do Sul e foi o primeiro a cruzar o Oceano Pacífico. Mas a viagem foi marcada por desafios quase insuperáveis: motins, fome e a perda de vários navios. Magalhães morreu em batalha local nas Filipinas, em 1521, mas sua expedição continuou sob o comando de Juan Sebastián Elcano, que completou a primeira volta ao mundo. Apenas o navio Victoria completou a circunnavegação, com 18 homens sobreviventes. Essa viagem provou definitivamente que a Terra era redonda e revelou a vastidão do planeta. Impacto. Fernão de Magalhães mudou para sempre a compreensão geográfica do mundo. Abriu rotas comerciais entre continentes, inaugurando a globalização. Os feitos de Marco Polo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães moldaram a história como a conhecemos. Mas é importante lembrar que suas viagens não foram apenas atos heróicos. Elas trouxeram contato entre culturas, mas também conflitos, colonização e exploração. Marco Polo conectou culturalmente Oriente e Ocidente, ajudando a moldar a imaginação europeia sobre a Ásia. Vasco da Gama abriu as portas para o imperialismo europeu, mas também para o comércio global. Magalhães nos deu a primeira visão globalizada do planeta, embora suas ações sejam controversas nas Filipinas e em outras partes do mundo. Marco Polo nos mostrou o fascínio do Oriente. Vasco da Gama abriu as portas para o comércio global. Magalhães nos revelou a verdadeira dimensão do nosso mundo. A história não é apenas um registro do passado, é um espelho para o presente e uma bússola para o futuro. Marco Polo nos mostrou que o conhecimento cultural pode ser uma ponte. Vasco da Gama abriu as portas do comércio global, mas também do colonialismo. E Magalhães nos revelou a verdadeira dimensão de nosso planeta, lembrando-nos que a exploração é tão rica quanto os desafios e responsabilidades que ela traz. Quais das viagens desses exploradores mais fascinam você? Você acredita que as conquistas deles foram inteiramente positivas? Ou acha que os custos superaram os benefícios? Compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias incríveis. Até a próxima! Porque a história não é apenas sobre o passado, é sobre as viagens que moldaram o nosso presente. Forte abraço.